tempo para poder optar por um processo que é injeção. Ao invés dele inserar, ele desenha e põe 25 dentes, 30 dentes para imprimir numa bandeja. Tudo junto. Sai para almoçar. Aí quando ele volta já está tudo lá. Ele vai curar aquela resina, fazer todo o processo que ele precisa, e aí ele vai fazer uma tarde inteira só de inclusão no revestimento do monte de Emex. Vocês já viram aquelas florzinhas depois de injeção que fica um monte de dentinho assim? Quantos dentes injeta com uma pastilha? Uns 3? Depende do peso, na verdade. É uma média. Umas 4 facetas vai no bloco. Num bloco, 1 ou 2. Custo de uma pastilha. O software antigo dava para tirar até 4. Mas dá, só que aí você tem o refino manual que você tem que fazer, né? Coisa que, porque o sprue não vai para onde a gente quer, né? Mas depois eu chego nessa parte. Mas só a grosso modo, um bloco de Emex, R$120. Uma pastilha de Emex, o mesmo preço. Não, mais barato. Mais barato e faz mais. O que vale mais a pena para o laboratório? Vocês entendem por que muitas vezes o laboratório não opta por ter a fresagem? Ele opta muitas vezes a ter um software, uma impressora e segue o fluxo que ele já está acostumado. Só nisso ele já aumentou a produtividade dele exponencial. Eu tenho um laboratório. O meu laboratório, eu não tenho nada disso. Porque eu, dentista, trabalhando com odontologia digital, montei um laboratório baseado no que eu já tenho. O que eu faço? Eu produzo muito rápido, que é aquilo que ele comentou, é o tempo. Eu produzo muito rápido com uma margem de lucro menor, mas uma produtividade rápida também. Conceitos e modelos de negócio diferentes. Tem certo e errado? Não. Depende. Depende daquilo que você quer fazer. Depende daquilo que você tem na sua mão. Então, cada um vai achando a sua ferramenta para poder fazer. Mas os protéticos estão anos-luz na frente dos dentistas. Os protéticos que já entraram, porque eles enxergaram a digitalização de uma maneira muito antes do que o dentista enxergou para ele como sendo viável. Tá? Isso daí, pelo menos, minha opinião. Me corrijam se eu estiver errado. Então, essa parte de aquisição de imagem, os protéticos normalmente trabalham com scanners de bancada e para nós, a gente acaba trabalhando com escaneamento intraoral, via de regra, quando a gente é o responsável. E vocês sabem o que o scanner faz? Ah, ele escaneia. Mas o que está sendo jogado para dentro do computador? Está sendo jogado para dentro do computador um desenho CAD. E tudo que é desenho em CAD se traduz basicamente numa linguagem de triângulos. Vocês sabiam disso ou não? Todo software de desenho, ele, na linguagem interna dele, você está desenhando com uma figura geométrica que é o triângulo. Que você consegue ter tamanho, você consegue ter vetor, então uma parede maior, uma menor, e você tem direção. Tendo isso, você desenha qualquer figura geométrica com o triângulo. Uma parede, um quadrado, como que eu faço? 2 triângulos. Se eu traçar uma reta de lá a aqui, eu tenho um triângulo aqui e um aqui, que faz um quadrado, um retângulo. E se eu quiser fazer uma bola de golfe é um monte de triângulos, só que poucos triângulos tentando fazer uma bola. Tanto é que a gente vê as facetas dela, a gente vê os lados dela. Por quê? É uma definição de triângulos, uma qualidade, uma definição de imagem menor. É uma imagem analógica. E uma bola de basquete, de futebol, que é redondinha, linda, maravilhosa, uma bola de sinuca, ela foi projetada no computador para ela ser fabricada, só que ela foi fabricada com uma qualidade de imagem 8K. Então a gente não vê as facetas pela quantidade de triângulos que a gente tem. Deu para entender? E ele transforma a casca externa, então, do dente, daquilo que a gente está vendo, numa imagem não palpável. É uma projeção. Ele não tem volume. O que dá volume é o software CAD. Fala, Adriano. Eu acho que nessa fase que você está falando da imagem em triângulo, né? Montando a imagem em triângulo, é lógico que quanto menor esse triângulo, mais resolução vai ter a imagem. Tá? Então, eu acho que
que essa linha é uma linha importante a gente falar. Sim. Dúvida que eu tenho, tá, gente? Não é pergunta armada, não. Levanta que eu corto, vai. Levanta que eu corto. Gostei do que a Mariana falou, fonte confiável. Né? Então a minha pergunta é assim, logicamente, quanto menor esses triângulos, mais resolução vai ter o scanner. Ok? Ok. Existe uma classificação disso? Tipo, o Tree-Shape tem um triângulo menor, qual o tamanho desse triângulo? O detalhe... Do quê? Não... É mais ou menos isso, é o pixel. Mais importante do que... É tão nome esse triângulo também. Sim. Não, mais importante do que a gente ter uma infinidade de triângulos numa imagem inteira é a gente ter um software capaz de colocar uma maior quantidade de triângulos na região importante e uma menor quantidade de triângulos em outras regiões que não tenham tanta importância, que é uma seletividade, para que esse arquivo não vire um monstro. E a gente consiga ter uma leveza de software para a gente conseguir processar essas imagens. Então a gente pode parar para pensar assim, cara, o meu scanner, então ele tinha que enfiar 800 milhões de triângulos em tudo quanto é lugar. Para quê? O meu software ele tem que ser capaz de enfiar tudo que ele puder de triângulo numa área específica que é importante, margem. E ser capaz de fazer uma ótima resolução em outras regiões, como por exemplo uma face livre de um dente, com uma quantidade de triângulos menor para que eu tenha um arquivo mais leve. Porque quanto mais triângulo eu jogar na minha cesta, mais pesada a minha cesta vai ficar. E mais difícil é o processamento. Mas eu fico me perguntando assim, ok, entendi essa sua, vamos lá, seu conceito, né? Mas, Raciocínio. A linha de... ok. Mas, vou chutar a canela. Se você compra um scanner chinês, que agora tem, você procurar lá, você vai encontrar um scanner chinês. Será que essa resolução ela vai ser tão boa quanto uma Prime Scan? Será que esse triângulo não vai ser grande? Você entendeu? Sim. Eu estou pensando, sabe o quê? Se a captura dela é tão boa de um quanto o outro. Eu lembro quando veja bem, vou bem longe agora, quando houve o giro de slide para digital, virou um inferno na nossa cabeça o tal do scanner de slide. Não sei se você pegou isso. Não. Aí ficou louco, falou, cara, e agora? Como é que nós vamos fazer? As aulas são tudo em slide, precisa pegar o slide clínico, não o slide do PowerPoint, o slide clínico, escanear esse cara para a gente poder jogar dentro do computador. E existiam scanners que escaneavam e tinha resolução, que é a resolução do scanner. Então, acho que a pergunta correta agora que está chegando na minha cabeça, a questão da resolução do scanner. Qual é? Isso é falado em triângulo? Não é um triângulo, é o quê? A gente fala sobre acurácia do scanner. Eu acho que essa que seria o termo correto do scanner. O scanner comum que a gente usa de papel, Obrigado, viu? Estamos falando de EPI. Sim, não tem. Isso Não é não isso, tem, não não. existe Não. isso. Tem alguns estudos que trazem, que aí entra a fonte confiável, tem estudos que trazem falando assim, era até uma coisa que há um tempo atrás eu mostrava na minha aula, eu tirei. Porque fica aparecendo muito aquela coisa, tá vendo? Falou que é melhor, falou que é pior, falou que não sei o que. Tem estudos que traziam assim, a quantidade de triângulos na margem gengival. Num milímetro quadrado, quantos triângulos formava para mostrar que o meu scanner forma mais triângulos do que o seu scanner. Só que o que estava acontecendo nesses estudos? Quem patrocinou? Porque você sabe que isso existe em pesquisa. Sim. Aí pegava um scanner X com software mais moderno. E pegava o scanner Y com software duas gerações ultrapassado. E fazia o escaneamento. E publicava. E aí falava, tá vendo? O meu gera o dobro de triângulo na margem gengival do que o seu. O meu scanner é melhor do que o seu. É mesmo?
Será que a gente tem interferência de outras coisas? Então é muito difícil a gente bater isso. Hoje, o que eu posso falar? Não sei como sendo fonte confiável ou não. O que eu posso falar? O que a gente pode falar? Os scanners, sabidamente, têm distorção. Moldagem tem, escaneamento tem. Se eu escaneio em arcada, a distorção é menor. Se eu escaneio arcada total, a possibilidade de eu ter principalmente um fechamento de arco aumenta. A gente falar sobre resolução, todos vão dar uma malha boa. Quão boa é? A gente está começando a brigar com 0,2 micrômetros, 5 micrômetros, 10 micrômetros. Professor, metalocerâmica tinha adaptação de quanto em boca? E tem quantas há 30 anos na boca, 40 anos, cimentadas com fosfato, sem infiltração? Então, chega uma hora que a briga, às vezes, começa a ser... Agora a briga está em velocidade de escaneamento. O meu scanner escaneia em 30 segundos uma arcada inteira. O seu só escaneia em 42 segundos. Você entendeu? Então, assim, eu acho que hoje... É um fator. Entendeu? Tem um fator. Lógico que aquele scanner, às vezes, qual que pode ser um problema? Para esse tipo de comparação. Hoje, um scanner X de entrada, ele vai dar uma imagem um pouco pior. Mas qual é o problema desse scanner? Será que é a captura? Ou será que é o software que trabalha essa imagem? Tem um artigo que eu vou mostrar aqui, acho que é o próximo slide, ou mais uns 2 slides, que eu vou mostrar aqui, que mostra a interferência de uma atualização de software na adaptação e na qualidade de margem dos preparos. É absurda. Numa atualização gratuita que foi feita em 4 meses. Entendeu? Então, assim... A briga eu acho que está começando a ficar muito... Quem que é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem que você queria no seu time? Qualquer um dos dois, porque o São Paulo está numa draga que quem vier eu tô aceitando. Entendeu? Então, é nisso que eu me pego. Eu não sei de uma receita tipo, tantos DPI tem esse meu scanner, ele é 4K, ele é 8K, ele é 2K. Não, esse tipo de leitura a gente não tem, tá? Quando a gente fala de odontologia, a gente está falando disso. Quando a gente está falando do nosso software, do nosso scanner, o que ele tem que ler é isso. Talvez para vocês aqui não fique tão bom, dá uma olhada na TV ali, atrás. Às vezes fica melhor para ver. Tá vendo a infinidade de triângulozinhos que a gente tem na margem? Dá para ver aqui? A infinidade de triângulos que a gente tem aqui na margem, esse é um software e um scanner fantástico, na minha visão. Porque ele deixa um arquivo leve para regiões que não fazem a menor importância de não ter tanta resolução, como por exemplo a gengiva. E nas regiões complexas de términos, seletivamente, faz uma malha de triângulos muito maior. E isso dá pra gente um término mais bem definido. Deu para entender? Tá? E aí vem a pergunta do todo scanner é igual. Eu acho que o Adriano viu minha aula da manhã. Não, tô brincando. Aí vem a pergunta se todo scanner é igual. Né? O Adriano tá tão maluco correndo para um lado e para o outro hoje de manhã que ele falou, esse daqui é o Leandro, tá, gente? Ó, zup! O que a gente, como dentista, bunda no mocho, tem que pensar e considerar? Nisso. Isso daqui é um escaneamento em tempo real feito com a Prime Scan, tá? O que a gente tem que considerar quando a gente pensa em fazer um investimento? Velocidade de escaneamento é um fator. Acurácia. O que é a acurácia? É a gente conseguir dar vários tiros no mesmo lugar. Uma quantidade imensa de tiros no mesmo lugar com uma precisão absurda. Porque eu posso dar vários tiros no mesmo lugar, mas o centro do meu alvo ser aqui e eu colocar 10 tiros aqui. Eu posso até ter uma boa pontaria.
mas eu não botei todos no centro do alvo. Então, a acurácia é o termo que fala sobre o scanner. É a forma que a gente se refere a um scanner, tá? Se ele tem uma acurácia maior ou menor. Deixa eu tirar uma dúvida. Por que, às vezes, 90% dos escaneamentos que eu recebo, o antagonista está entrando um pouquinho dentro do lance? Ótimo. Excelente pergunta. Quando a gente faz um escaneamento e a gente olha ele depois, parece um monte de ponto vermelho, parecendo que está com uma malha entrando na outra, porque elas realmente estão. Por que que elas estão entrando uma na outra? Você tem uma marcada superior passiva, com marcada inferior passiva, sendo escaneadas e relacionadas ativas. Gonfose, ligamento periodontal, e aí cede a estrutura dentária. Os dentes sofrem intrusão. E aí você fez a correlação. E a correlação a gente pegou dente-dente. Então ele correlaciona. E no digital, 2 corpos ocupam o mesmo lugar no espaço, que é a penetração de uma malha na outra. É aquele pontinho que você vê. Sim, mas assim, eu consigo corrigir, mas daí ficaria certo a medida, eu corrigi no software? O melhor jeito quando você for desenhar é você conseguir ler o que foi enviado para você. Se você tem possibilidade de botar em cores isso, quando a gente pensa numa escala de cor, vermelho é muito alto, amarelo é um pouquinho alto, verde é um toquezinho que o paciente fala, eu acho que está pegando um pouquinho só, mas não sei aonde. E o azulzinho é o ponto perfeito. Você pega um escaneamento que está tudo vermelho, se você desenhar uma coroa vermelha, provavelmente vai ficar igual aos outros. Ele não vai sentir tão alta. Se você desenhar ela azulzinha, onde teoricamente vai ser? A hora que ele morder, aquele dente, ele vai ter o toque. Então sabe aquilo que todo mundo falava antigamente? A prótese sobre implante tem que ser um pouquinho a casquinha em infraoclusão? Lembra que todo mundo falava? Que não é infraoclusão, é você considerar que todos os dentes tem um amortecedor e a prótese sobre implante não tem. Então o seu paciente tem que se sentir confortável em que momento a prótese sobre implante? Na hora que ele ativa. Que é a hora que todos os dentes sofreram intrusão, esse dente tem que ter o toque certinho. Entendeu? Então você tem que aprender a ler para você conseguir entender. Se eu pego um escaneamento de um paciente que só colocou, só fechou, tem paciente que você fala fecha, ele fecha. Tem paciente que você fala fecha, ele até treme de tanta força que ele está fazendo. Então assim, relaxa, calma, só fecha, encosta. Se tiver tudo azul clarinho, se você desenhar azul clarinho um pouquinho pro verdinho, vai estar alto pra caramba essa peça. Você entendeu a lógica? Então a gente também conseguiu ler o que a gente recebeu. Tá? Tem alguns scanners que fazem uma autocompensação disso daí. Um exemplo, o TreeShape. O TreeShape ele faz uma autocompensação disso no software dele. Só que ele pergunta se você quer que faça essa compensação. Eu não gosto, porque é uma compensação virtual. Como que ele está compensando? Eu prefiro ler o que o scanner me entregou para eu poder projetar. Entendeu? Deu para... Então, continuando aqui, esses pontos que a gente tem que considerar, se tem possibilidade de expansão de um workflow, poxa, hoje eu vou investir num scanner. Daqui 2 anos pode ser que eu invista numa fresadora. O que vai facilitar a minha vida? Qual o software? Qual a empresa que me oferece uma solução completa ou não me oferece? Eu tenho outras soluções? Lógico que tem, não é só uma no mercado, mas tem uma que é mais fácil. Por isso que eu, particularmente, optei e sou usuário do sistema. Você vai apertando o botão, a hora que você vê, a máquina está funcionando. Se vai sair um dente bonito ou não, aí é com a pecinha que está atrás do... É o BIOS, vocês conhecem o BIOS? O bicho ignorante operando o sistema. Aí se deu certo ou se não deu, a culpa é do bichinho que está atrás da máquina. Entendeu? Que foi quem projetou. Tem licença anual, preço, suporte, que software que acompanha o scanner. Então a gente tem um monte de variáveis que a gente tem que pesar quando a gente vai fazer um tipo de investimento. E cada um tem uma necessidade, sabe onde aperta o calo.